Pessoal, mais um exemplo aí de divisão de polinômio. Então a gente tem um polinômio p de x, que é esse polinômio aqui, polinômio de grau 2, e esse de polinômio de grau 1. Então a divisão de um polinômio de grau 2 por um polinômio de grau 1, ela é possível, né? Porque o de cima tem um grau maior do que o de baixo. Aí eu peguei o de cima, coloquei aqui, o de baixo coloquei aqui e faço a divisão. Então sempre dividindo a maior potência desse pela maior potência desse. X ao quadrado dividido por x. Divisão de potência de mesma base, mantém a base, subtrai expoente, vai dar x. E aí eu faço x vezes x dá x ao quadrado, troca sinal, põe aqui. X vezes 1 dá x, troca sinal, põe aqui. X ao quadrado menos x ao quadrado é 0. 4x menos x dá 3x. E o 3 que eu repito. Pega o maior, que é o 3x, divide por x, vai dar 3, né? E faço 3 vezes x é 3x, troca sinal, põe aqui. 3 vezes 1 é 3, troca sinal, põe aqui. 3x menos 3x é 0, 3 menos 3 é 0. Como deu 0, o resto sendo 0, quer dizer que a divisão é exata, né? Além disso, a gente pode falar também que a divisão desse polinômio por esse polinômio, como foi feita, é igual a x mais 3. Então, a resposta é o x mais 3. Como o resto é 0, eu não preciso colocar 0 sobre nada, porque vai dar 0, correto? Então, a questão aqui é a seguinte. Essa também é uma divisão de polinômio feita por esse método, que é o método da chave, só que é possível fazer essa divisão por um outro método. E ele vai ser muito mais prático, sobretudo no andamento da disciplina de cálculo, porque em alguns exercícios a necessidade de divisão de polinomial ela vai acontecer muitas vezes. Então esse outro método ele permite uma agilidade maior na divisão. E ele só é possível ser feito, né, esse outro método, quando o polinômio que está no denominador é de grau 1. Então, quando você tem uma divisão de polinômios, onde o polinômio de grau de baixo é o polinômio de grau 1, você pode usar esse outro método, que ele é conhecido como Prior-Ruffini. Então, sempre que eu tiver uma divisão onde esse polinômio de baixo é um polinômio de grau 1, eu posso usar o Prior-Ruffini, que é uma técnica que eu vou explicar para vocês. Quem não conhece, para quem ainda não conhece, mas é um conteúdo que foi visto no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. Então, como é feita essa divisão? Observa que o resultado da divisão é x mais 3. O resultado que a gente vai encontrar tem que ser x mais 3, é o mesmo resultado, né? Então, a gente tem aqui a divisão, né, que a gente vai fazer. Então, como que a gente resolve essa divisão pelo Prior-Ruffini? Então, funciona assim, a gente faz um desenho desse tipo aqui. Nesse lugar, a gente vai colocar a raiz do polinômio de baixo. A raiz do polinômio de baixo é o número que zera o polinômio de baixo. Qual o número que zera o polinômio de baixo? É o menos 1, né? E aqui nós vamos colocar os coeficientes do polinômio de cima. Então é assim que a gente organiza. Então, nesse canto eu vou colocar a raiz do polinômio de baixo. Então, qual o valor que zera a parte de baixo? X igual a menos 1. Então, eu coloco aqui. E aqui os coeficientes do polinômio de cima. Ou seja, quem acompanha o x ao quadrado é 1. Quem acompanha o x é o 4. E o termo independente é o 3. Então, os números que acompanham o x e o termo independente são chamados de coeficientes. Então, a gente coloca eles aqui. Depois que a gente organizou isso, a gente vai fazer a divisão. Como que é feita a divisão, então? Eu pego esse número aqui e repito ele aqui embaixo. Sempre começo repetindo esse número aqui embaixo. Então, eu pego esse número e repito. De agora em diante, o procedimento é sempre o mesmo. Eu pego esse valor, multiplico por esse valor, coloco o resultado aqui em cima. Então, ó, menos 1 vezes 1 dá menos 1. E aí eu somo esses dois. 4 com menos 1 dá 3. O resultado põe aqui embaixo. E aí eu vou fazendo isso. Ó. Aí pega menos 1 vezes 3, vai dar menos 3. Aí eu ponho o resultado aqui em cima, menos 3. E soma esses dois aqui, ó, menos 3 mais 3, 0. Então, a forma de resolver é sempre a mesma. Então, pega o primeiro número, desce ele, e depois faz esse vezes esse, coloca o resultado aqui. Soma os dois, põe o resultado aqui embaixo. Faz esse vezes esse, põe o resultado aqui. Soma os dois, esse resultado põe aqui embaixo. Esse resultado que a gente encontrou aqui embaixo é o resto da divisão,
né? Lembra que lá a gente tinha encontrado o resto zero? Então aqui a gente também encontrou o resto zero. Então isso aqui é o resto da divisão, né? Então o resto da divisão é zero, divisão é exata. E ainda a gente já pode dar a resposta. Qual que vai ser o resultado dessa divisão? Observa que quando a gente faz o Brio-Ruffini, a gente tem sempre um polinômio aqui em cima, que o grau pode variar. Nesse caso, o polinômio é grau 2. E aqui embaixo sempre é um polinômio de grau 1. E sempre, quando a gente fizer essa divisão de um polinômio qualquer por um polinômio de grau 1, nós vamos reduzir o grau desse polinômio de cima em 1. Né? 2 menos 1 vai dar 1. Ou seja, se aqui em cima é um polinômio de grau 5, quando eu fizer o Brio-Ruffini, a minha resposta é um polinômio de grau 4. Se aqui em cima for um polinômio de grau 8, quando eu fizer o Brio-Ruffini, o resultado é grau 7. Sempre esse polinômio de cima vai reduzir o grau dele em 1. Como aqui é grau 2, a minha resposta vai ser grau 1. Sempre vai reduzir 1. Ele vai ser grau 1. E aí os coeficientes do novo polinômio estão aqui. Ó. É 1x mais 3, porque o 3 aqui é positivo. Então, como ele é grau 1, ele vai ter um número que acompanha o x e ele vai ter um número que é o termo independente. Se aqui a resposta, vamos supor que aqui fosse um grau 5, a minha resposta seria um polinômio de grau 4. Aí teria um número para acompanhar o grau 4, um número para acompanhar o grau 3, um número e por aí vai. Então, é sempre assim, né? Então, a resposta x mais 3 é a mesma resposta que a gente tinha encontrado, né, anteriormente aí. Né? Então, assim a gente resolve por Brio-Ruffini. Eu vou fazer mais exemplos aí.